teve um momento que você já estava fora do circuito, né? Você já tinha os 10 mundiais, enfim, já tinha a carreira sólida, todo mundo considerando você ou o melhor, ou um dos melhores de todos os tempos, e o Bochecha também estava como um fenômeno, e você tinha feito aquela luta com ele no Metamoris, onde você fisicamente não estava bem, se eu não me engano, você estava até adoecido, né, doente naquela ocasião, enfim, tomando medicamentos, enfim. E o que te levou a fazer aquela luta, né, com ele, em que você acabou finalizando? Conta um pouco pra gente o que dentro de você, já que tecnicamente, o legado, enfim, nada você precisava provar, nada, mas o que te motivou a fazer aquela luta com ele? Se era o murmurinho que tava, a pressão, pessoal, pô, ele precisa lutar com o Bochecha, precisa lutar com o Roger e vice-versa. O que te levou, a sua grande motivação a aceitar aquele desafio? E se você... qual que você acha que foi o detalhe que fez você ganhar aquela luta? Porque a gente viu ali, assim, você indo para as costas, na hora que você colocou os ganchos, foi um show ali da sua parte. Se você esperava que a luta... Você estava preparado para uma outra estratégia da parte do Bochecha, enfim, fala um pouco dos bastidores daquela luta, por que você aceitou, né, por que você aceitou aquele desafio, e um pouco da luta também. Um dos momentos mais brilhantes da sua rica história dentro do mundo do jiu-jitsu. Então, eu aceitei aquela luta, o motivo principal foi pelo fato de eu ter, da primeira luta que a gente fez, que não foi uma luta que para mim, eu não lutei bem aquela primeira luta. Eu acho que foi, assim, acho que o único momento da minha carreira que eu tomei uma decisão baseada no financeiro, né? Me fizeram uma oferta boa financeiramente para lutar com ele aquela vez, e eu aceitei. Só que eu estava numa fase que eu não estava bem, o meu jiu-jitsu não estava numa fase boa. Eu não estava treinando bem, eu estava, eu treinando na minha academia com parceiros de treino que normalmente eu nunca tive problema nenhum em lidar com eles. Só que de repente o jogo não estava encaixando. Eu não treinei nenhuma vez bem para aquela luta. Várias pessoas que eu estava treinando, que eu finalizava várias vezes por treino, eu estava tendo super dificuldade para finalizar uma vez. Só que eu comecei, quando eu decidi lutar, eu comecei a treinar e eu vi isso, eu falei, pô, ainda tem umas 6 semanas ainda, vai dar tempo, sabe? Se eu me dedicar, se eu treinar essas 6 semanas, eu acredito que eu consiga entrar no ritmo do que eu estava antes. É só questão de tempo, eu estou um pouco afastado, tinha acabado de lutar MMA, então eu não estava treinando muito. Mas eu falei, pô, vai dar tempo. Só que, pô, até esse tempo voltar, estava demorando. Eu não conseguia encaixar o meu jogo do jeito que era. Então, em momento nenhum no meu treinamento eu me senti bem. E para melhorar a situação, chegou, pô, 2 semanas antes, desenvolveu um furúnculo na minha costela, assim, na parte da costela. Aí, pô, ficou super inchado, eu tive que parar de treinar 2 semanas antes, eu não conseguia treinar, que estava super dolorido. Sabe, furúnculo que já teve, sabe, não dá nem para tocar. Aí eu comecei a tomar muito antibiótico, até fui no médico, ele fez uma mini cirurgia, ele cortou, estourou. Só que eu fiquei, faltava 2 semanas para a luta, eu fiquei 10 semanas parado. Fazendo um trabalho mais físico, mas não é igual, né? Enfim, decidi lutar, não tem desculpa, foi o que foi, sabe? Se eu estava bem, se eu não estava bem, isso não conta nada. Uma vez que você decide lutar, se eu tivesse chegado lá e tivesse me finalizado, o furúnculo, treinando mal, não significa nada. Você foi, lutou, aceitou a lutar, foi o que foi. Então, lutei mesmo assim, eu ia cancelar a luta, mas, sabe, era o evento principal, o primeiro campeonato que eles estavam fazendo, pô, eles estavam me dando uma grana legal, eu falei, é sem tempo. Eu falei, pô, pelo menos eu confiava sempre na minha defesa. Falei, pô, sem tempo, no final das contas, se eu cair na posição ruim, eu só me defendo, fico com calma, não tem pressa para sair. Aí aceitei. Aí fui, só que, pô, para mim, eu fiz uma luta ruim. Eu não gostei da maneira que eu lutei. Eu cansei rápido, a luta era 20 minutos. Eu lembro que, por 7 minutos de luta, eu olhei no relógio, minhas pernas já estavam bamba. Eu falei, pô, Deus nos acuda, vai ser essa luta aqui. Pô, se 7 minutos eu já estou cansado, vai até 20. Enfim, aí não foi uma luta muito boa para mim. Apesar de ter sido uma luta dura, não, sabe, acho que mentalmente, para mim, me machucou aquela luta ali. Ainda mais uma luta que só conta a finalização. Porra, nos últimos minutos ele...
Ele quase leva meu braço para casa. Então eu saí daquela luta ali, empatou, mas eu saí com gosto de derrota. Então, para mim, aquilo ali ficou meio que, porra, entalado durante anos. Aí eu comecei, eu já sabia, sabe, eu fiz acho que mais umas 2 lutas de MMA, e eu sabia que estava perto de eu parar de lutar. Eu falei, já estava querendo parar. Eu falei, pô, mas eu não posso parar. A minha última luta de jiu-jitsu tenha sido aquela com gosto de derrota que, porra, entalou aqui. E eu, sabe, o Bochecha, ele já estava me passando nos títulos mundiais, eu já começou, eu sabia que ia ter um papo de, sabe, ele é melhor, ele passou o Roger. Eu falei, porra, depois de tudo que eu conquistei, todo o legado que eu construí, eu vou dar espaço para eles falarem que, porra, que o Bochecha é melhor do que eu. Pô. Isso para mim ia me incomodar muito se eu parasse de lutar e não, sabe, não resolvesse essa questão. Eu falei, pô, essa luta vai ter que acontecer, porque, assim, tecnicamente, o Bochecha é super duro, mas eu me acho melhor do que ele. Então, só que isso não mostrou na primeira luta que a gente teve. Eu falei, pô, essa luta vai ter que acontecer. E eu sabia que uma hora ia acontecer, porque eu falei, eu quero que essa luta aconteça. Eu não quero encerrar minha carreira tendo uma luta com o Bochecha do jeito que foi. Aquela luta, para mim, sabe, não me deixou com gosto de derrota. Aí eu sabia que ia acontecer, saiu a oportunidade de lutar com ele. Aí dessa vez eu comecei a me preparar mais cedo. O meu jiu-jitsu estava mais afiado. E, sabe, luta de 15 minutos. Eu fiz a primeira vez na vida, eu fiz uma estratégia para lutar. Era assim, a minha estratégia dos 15 minutos, eu falei, nos primeiros 5 eu vou só me defender. Eu vou deixar o Bochecha, ele tem um estilo bem agressivo, ele sempre começa mais agressivo, de uma maneira mais agressiva na luta. Eu vou falar, eu vou deixar ele vir, ele vai tentar me derrubar, vai fazer a força dele, e eu vou começar mais me defendendo. Já sabia, já aceitei, de repente pode ser que ele me derrube, eu posso começar perdendo. Eu vou continuar no ritmo devagar, independente do que aconteça nos primeiros 5 minutos. Depois de 5 minutos eu vou começar a imprimir o ritmo. Foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou tentando me derrubar durante os primeiros 5 minutos, eu me defendi. Aí eu olhei para o relógio, falei, falta 5 minutos, aí eu comecei a me movimentar mais. Tanto é, aí puxei para a guarda, mas acho que quando ele não começou, ele não conseguiu me derrubar muito, no começo, acho que aquilo frustrou ele um pouco. Certamente, eu consegui sentir isso dele na luta. Ele sabe, é um pouco dessa frustração. Tanto é que chegou uma hora que ele até parou de... Quando chegou na hora dos 5 minutos, ele meio que ele diminuiu a velocidade, diminuiu a intensidade, ele parou. E na hora que eu puxei para a guarda, a mesma coisa. Eu senti ele travado. Eu não puxei para a guarda, ele veio tentando passar. Eu puxei para a guarda, ele se posicionou muito defensivamente. Aí foi na hora, e foi naquele momento que eu comecei a crescer na luta. Aí, quando ele viu, eu já estava quase nas costas dele, tentou sair, ele abriu os ganchos. Aí dali eu peguei as costas, peguei.